Questão número 2 da UFT 2019.2. Ele fala o seguinte: a quantização da energia do elétron por Bohr e a introdução da função de onda do elétron, tá aqui pelo fixo Schneider, Erwin Schneider, no modelo atômico de Bohr, lembrando que o modelo atômico de Bohr se baseou apenas no hidrogênio, né? A descrição da estrutura eletrônica do átomo em termos de números quânticos. Aí ele vai fazer o seguinte: analise as afirmativas a seguir em relação a números quânticos. Vou subir aqui, vamos ver lá. Primeiro, o número quântico principal, que é o N, você pode botar aí no seu material N, corresponde aos níveis de energia do elétron e também é chamado por uma letra de acordo com o nível. KLMNO, peguei, tá certo. O número quântico principal N, ele não é a camada. Quais são as camadas? KLM, ou seja, não são os níveis de energia? Certo? Então, esse primeiro aqui está verdadeiro. Bacana? Segundo, os elementos representativos na tabela periódica possuem sua distribuição eletrônica terminando em subníveis S e P, enquanto os elementos de transição interna determinam sua distribuição eletrônica no subnível D, e os elementos de transição completam a distribuição eletrônica no subnível F. Os subníveis eles têm uma importância, que é dizer aonde eles estão na tabela periódica. Então, eu vou fazer para vocês aqui o seguinte: a primeira está verdadeira, né? Se a primeira está verdadeiro, eu já eliminava duas. Não, Sandrão. Ó. Apenas a 2 e a 3 estão corretas, apenas a 2 e 3 estão corretas. Não, se a 1 está correta. Então, de novo, aquele macete do Sandrão para você, só para lembrar. Cara, as questões da UFT e da Unitins, ele tem esse tipo de coisa. Ele já ajuda você a eliminar umas questões, certo? Somente essas de verdadeiro e falso. Então vamos lá. Olha só. Ele diz que os elementos representativos, quem são os elementos representativos? São os carinhas da família A. Quem são os elementos de transição? São os elementos da família B. E aí é o seguinte, eu vou desenhar mais ou menos a tabela periódica para você entender aqui. Então a tabela ela é mais ou menos assim, tá? Só para você ter uma ideia. Eita tabela troncha. Vamos lá. Vamos ver agora. Ficou do mesmo jeito, Sandrão. Eu sei que tá ruim. E aqui embaixo eu tenho as séries dos lantanídeos e as séries dos actinídeos. Então vamos lá. No cantinho esquerdo aqui eu tenho os elementos da família 1A, 2A. Bacana? E aqui, depois desse espaço todinho, eu tenho os elementos da família 3A, que vão até a 8A, certo? Presta atenção. Então essa galera do meio aqui vai da família 3B até a família 2B, que nem se chama mais família. A gente usa a palavra grupo 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, na família B, existem duas séries, as séries dos lantanídeos e as séries dos actinídeos. Pois é, essa galera aqui da família a gente chama de elementos representativos, certo? Essa galerinha que está aqui na família B, em cima aqui na tabela, a gente chama de transição e, para ser mais específico, transição externa. E essa galera, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que estão aqui dentro da família 3B, é chamada como dentro de transição interna. Onde é que está o erro desse cara? Está aqui, ó. Os caras da família
representativos, os caras da família 1A terminam em S, da 3A a 8A termina em P, com exceção do L aqui que termina em S. Se você fizer a distribuição eletrônica e o último subnível for D, ele pertence à família B, de transição externa, e se for F, é da série dos lantanídeos e actinídeos. Onde é que está o erro dessa questão? Está aqui, ó. Os elementos representativos, eu vou apagar de novo, tá? Agora você já sabe que os representativos é família B, ou família A, e o transição família B. Os elementos representativos, que são os elementos da família A, na tabela periódica possuem sua distribuição eletrônica terminando em subnível S e P. Correto. Todos da família S, todos da família A, terminam em subnível ou S ou P. Bacana? Enquanto os elementos de transição interna, Sandrão, quem são de transição interna? São esses caras aqui, ó. Enquanto os elementos de transição interna, sua distribuição eletrônica no subnível D. Tá errado. Ele é no subnível F. Então, esse aqui está errado. Falso. O primeiro é verdadeiro, né? Então, vamos lá. Terceiro. O número quântico de spin descreve o movimento magnético do elétron. Correto. O elétron, faz de conta que essa bolinha aqui é o elétron, né? Tem dois elétrons aqui. O elétron ele pode girar no sentido horário e no sentido anti-horário. Falei disso na aula passada, não foi? Quando ele gira num sentido horário, ele tem um número spin num valor. Vamos supor que no sentido horário seja convencionado como mais um meio. Então, no sentido horário, menos um meio, mas o meu aluno que está assistindo essa aula aqui vai passar na prova da FT e do Uniteams. Amém? Profetizo em nome de Jesus que todos que estão assistindo essa aula vai passar na FT e na Uniteams. Amém? Esse número aqui, o spin, não necessariamente quer dizer, Sandra, não quer dizer que no sentido horário é sempre positivo e no sentido anti-horário é negativo? Não, não quer dizer. Apenas você tem que saber que ele tem sinais contrários, certo? Então, o terceiro está verdadeiro porque é o momento magnético. Agora, por que magnético? Acho que eu falei isso na aula passada, não foi? Quando você estuda geografia ou física, você tem aqui a Terra, né? A Terra, ela tem um campo magnético, não é isso aí? O campo magnético da Terra, ela tem um determinado sentido porque a Terra gira num determinado sentido, né? Porque se a Terra girasse em outro sentido, o campo magnético também ia mudar de sentido, né? O campo magnético da Terra sai do polo norte ao polo sul. É isso aí, galera? Se não for, me desculpe. Mas é só para você entender. Se ele girasse em outro sentido, sairia do polo sul para o polo norte. Aí você cria um campo magnético. Então, como o terceiro está correto, eu já matei a questão. Eu já tinha matado a questão, na verdade, no 2, né? Porque o 2 é falso. É a letra A de I love you. 1 e 3 estão corretos. Não preciso nem ver o quarto, mas eu vou responder para vocês e vocês vão anotar aí, tá certo? Quarto, ele fala o seguinte: o número quântico magnético descreve a órbita e é a causa do ferromagnetismo das substâncias. Não, não é. O número quântico magnético está referente a qual orbital está ocupando o elétron. Ferromagnético, paramagnético e diamagnético são propriedades em que os elementos químicos têm de atração com o ímã, certo? Não tem nada a ver com o número quântico magnético. Quem é o número quântico magnético, Sandrão? Só para a gente lembrar, o número quântico magnético é representado pela letra M e indica em qual orbital que o elétron está. Dependendo do subnível, vamos lembrar, S, P, D, F, eu vejo quantos orbitais tem cada um. O subnível S, ele tem um orbital porque tem 2 elétrons, o P tem 3 orbitais porque tem 6 elétrons, o D tem 5 orbitais porque tem 10 elétrons e o F tem
7 orbitais porque tem 14 elétrons. Então, o número de orbitais é a metade do número de elétrons de cada um. Bacana? Então, esse está falso também. E o último aqui, os 4 números quânticos somente assumem valores inteiros. Não, os 4 números quânticos, olha aqui, ó, o spin mesmo é um número fracionário, certo? Por isso que também é falso. Dúvida, galera, nesse aí? Beleza? Eu tenho uma aula no canal que eu falo de ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo. Eu vou botar lá no nosso grupo para vocês darem uma olhada, tá bom? Mas os elementos ferromagnéticos são aqueles que são mais facilmente atraídos pelo ímã, mais do que os paramagnéticos e mais do que os diamagnéticos. Bacana? Quem são os ferromagnéticos, Sandrão? Se você quiser botar aí, quem são os ferromagnéticos? Se tiver espaço também, que eu escrevo tanto que eu não estou nem vendo mais espaço. Quem são os ferromagnéticos, Sandrão? Pode escrever aí, ó. Os ferromagnéticos. Ferro, cobalto, níquel. Esses são os principais, certo? E você pode botar também ligas metálicas, né? Formada por um desses metais aqui. Tá certo? Beleza?